O grande Deus valoriza muito Jerusalém. O mesmo acontece com seu povo leal, a quem foi ordenado proclamar aos judeus: Eis aqui o vosso Deus. Saiba por que Jerusalém é tão especial para Deus e o que a obra de Deus está fazendo na nação judaica hoje. A seguir, em A Chave de Davi com Gerald Flurry. Saudações a todos. Todos nós precisamos observar Jerusalém. E se observarmos de agora em diante, descobriremos que o ponto central dos eventos mundiais e algumas crises serão em Jerusalém e no Médio Oriente. Por isso, devemos estar atentos a isso, de acordo com a Bíblia. Deus escondeu seu rosto de Jerusalém há algum tempo devido à sua rebelião. Mas ele diz que ainda vai escolher Jerusalém como sua cidade, de mais ninguém, porque ele fará coisas incríveis e trará a paz mundial para nós, algo que todos precisamos. Note Isaías 40. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Portanto, Jerusalém é uma cidade importante para Deus e deve ser importante para nós. Pense no que a Bíblia diz sobre isto. Ela é importante para Deus. E se realmente entendermos a Bíblia, sem dúvida deve ser muito importante para nós. Além de que nos estamos aproximando do iminente retorno de Jesus Cristo a esta terra. Bem, a maioria das pessoas não costuma ver as coisas dessa forma e dar tanta importância à cidade de Jerusalém. Mas tudo, quero dizer, tudo gira em torno dela, no futuro, durante todo o milênio e mesmo criando beleza no universo por toda a eternidade. Ela continuará sendo a capital nessa época também. Portanto, ela sem dúvida deve ser de extrema importância para nós. Se você pensa em Jerusalém e já foi lá e viu lugares turísticos, e certamente quando eu fui lá a primeira vez, você fica maravilhado com o que vê e com todos esses lugares que estão presentes na Bíblia. Isso realmente dá vida à sua Bíblia, talvez como nunca tenha ocorrido antes. E você realmente se sente muito emocionado com o que você vê. Mas voltemos a Isaías 40 e versículo 9. Deixe-me apenas lê-lo novamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Essa é, neste caso, a morna igreja de Deus, porque os escolhidos têm que os avisar sobre o que está vindo e como eles devem corrigir algumas coisas em suas vidas. Mas tu, anunciador de boas novas a Sião, há um escolhido que transmite esta mensagem. Sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Esta é a melhor notícia que você poderia ouvir neste tempo. Levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, diz às cidades de Judá: Eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o vosso Deus. Mas por que razão Deus o diz? Neste contexto, somente a Judá. Por que ele o diz a eles? Bem, porque Jesus Cristo vai voltar a Jerusalém e às cidades de Judá e estabelecer seu trono lá. Por isso, ele está dizendo, agora você deve realmente considerar isto. Esta é uma tremenda honra para o povo de Judá, para as cidades de Judá. E tenho certeza de que eles têm um certo temor desse evento que está prestes a vir sobre eles. Eis aqui o vosso Deus.
Mais uma vez, veja, é uma grande honra ter o Messias vindo a Jerusalém. Agora, se entendermos nisso, se pensarmos nisso, o próprio fato de que ele está indo lá e estabelecer aí o seu trono tem que ser algo que é uma tremenda honra para as pessoas que entendem isso, se elas realmente entenderem. Portanto, o trono de Davi, desde o tempo em que o trono de Davi foi estabelecido até a segunda vinda, ele se certificou de que o trono de Davi que está nesta terra e tem estado desde o tempo de Davi até a segunda vinda, quando o próprio Cristo se sentará nesse trono. Quando Cristo chegar aqui e se sentar nesse trono, então é claro, ele vai oferecer a salvação a todos os seres humanos que já viveram. A todas as pessoas que já viveram. Agora, gostaria de apontar outra coisa em que devemos pensar. Há um pequeno rebanho na terra, diz Deus. É onde estão os seus escolhidos. Mas não são muitas pessoas. Mas apenas um pequeno rebanho de remanescentes que deve anunciar esta mensagem ao mundo. Mas aqui, através da arqueologia bíblica, há uma mensagem enviada aos judeus, às cidades de Judá, por meio da arqueologia bíblica. E todos esses reis e rainhas que ocuparam o trono de Davi eram descendentes do próprio Davi. Eles tinham que ser descendentes de Davi para se sentar nesse trono, porque o cetro pertence a Judá. Gênesis 49, versículo 10. Veja, eles têm o cetro, representando o trono de Davi e tudo o que isso significa, como acabei de explicar. Tudo o que significa para nós. E pense que, quando Deus diz, bem, há uma mensagem dizendo, eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o vosso Deus. Essa é a mensagem, essa é a grande mensagem. Esqueça o resto. Haverá provações e testes e alguns tempos difíceis. Mas foque sua mente no retorno de Jesus Cristo ou no retorno do Messias. Eis aqui o vosso Deus. E toda essa mensagem está sendo enviada, de fato, através de sua própria arqueologia, a arqueologia bíblica. Assim se vê, já aí, por que a cidade é tão importante. Se você olhar para esse evento, perceberá a importância da cidade de Jerusalém e quão importante é essa cidade para você e para mim. Ela é realmente, extremamente importante para Deus. E deveria ser para nós também. Esse é o ponto que devemos entender. Deus vai governar o mundo desde essa cidade e o universo inteiro a partir dessa cidade. E vai haver lá uma nova Jerusalém. Devemos ter tudo isto em mente. Há muito mais sobre isso que não poderei abordar hoje. Mas podemos ter uma visão que, creio eu, é muito inspiradora, comovente e emocionante. De fato, começamos tudo isto, a arqueologia de que estamos falando aqui, a arqueologia bíblica, mas em dezembro de 1968, Herbert W. Armstrong fez um acordo com a Universidade Hebraica. Depois da guerra que tiveram lá em 1967, eles conquistaram a Cidade Velha e puderam começar a realizar esse projeto de arqueologia mais importante do mundo, de longe, na minha opinião. Hoje, continuamos trabalhando com a Universidade Hebraica para escavar artefatos e o que podemos encontrar em Jerusalém. E descobrimos coisas incríveis. E falarei um pouco sobre isso à medida que formos avançando. Mas permita-me ler o Salmo 102 e versículo 14 para lhe mostrar
como a Bíblia fala sobre essa arqueologia bíblica e quão importante ela é e como ela está conduzindo diretamente à segunda vinda de Cristo. Muitas profecias lhe dizem isso. Nota o versículo 14 do Salmo 102. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e apreciam o seu pó. Temos prazer nisso, porque somos inspirados por isso, de várias maneiras. O versículo 13 fala sobre o tempo determinado já chegou. O tempo determinado para Deus favorecer a Sião, sua igreja, e, sobretudo, a seus escolhidos, sobre o favor que Ele dará a seu povo de fazer parte deste grande projeto de arqueologia em Jerusalém. Temos a honra de fazer parte dele e de estar lá em tempos realmente significativos. Nos versículos 15 e 16 diz: Quando o Senhor edificar Sião, ele aparecerá em sua glória. Agora ouça isto. Este é o contexto aqui. E quando você vê todas estas mensagens de arqueologia bíblica chegando a Judá e até mesmo ao mundo de várias maneiras, isso leva diretamente à glória da segunda vinda de Cristo. Isto é realmente um sinal de como ela é iminente. E assim, é claro, temos uma revista só para Judá e para a cidade de Jerusalém sobre deixar que as pedras falem. Essas pedras realmente têm uma mensagem. E têm uma mensagem que elas enviam às cidades de Judá e ao mundo. Se o mundo estiver interessado, eles deveriam estar, porque se trata de todos nós. Se trata de toda a humanidade. E oh, quão inspiradora é! Depois, nos versículos 15 e 16 diz: Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Oh, o mundo inteiro será levado a Jerusalém, e olharão para Jerusalém, e para toda essa glória e paz, a paz mundial, a alegria e a felicidade, chegarão a esta terra, e muito em breve. Eis aqui o vosso Deus. É disso que tudo se trata. E quantas pessoas realmente entendem isto? Nota o livro de Ezequiel, que é um livro de profecia do tempo do fim. E temos um folheto gratuito que lhe enviaremos se solicitar esse livro sobre Ezequiel. O versículo 11 de Ezequiel 48 diz assim: E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Os ministros e o povo se desviaram, mas isso é para este tempo atual, para este tempo do fim. Deus está falando do Israel espiritual. Eles se afastaram de Deus, eles conhecem a Deus, ou conheciam. 95% deles se afastaram, mas há uns poucos escolhidos aqui que sempre se apegariam ao trono de Davi, assim como Zadok fez no passado. Desde o início ao fim do governo de Davi, ele sempre esteve lá, apoiando Davi, apoiando o trono de Davi e apoiando a Deus, porque tudo isso é obra de Deus. Aqui há essa maravilhosa promessa a Davi sobre este trono. E depois há muitas profecias aqui sobre como Deus já está medindo a cidade, a fim de se preparar para construir o templo de Ezequiel. O versículo 15 diz, na última frase aqui: E a cidade estará no meio dela. Isto é, de Jerusalém, a capital do mundo. Versículo 17. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. Está tudo medido e bem organizado. Esta cidade será magnificente, como nenhuma outra cidade jamais foi nesta terra. Esta Jerusalém que está chegando
vai ser espetacular quando Cristo governar sobre ela. E depois, quando o Pai descer com a nova Jerusalém, ela terá metade do tamanho dos Estados Unidos da América. Esse é o tipo de cidade que será então. O versículo 30 fala sobre: e estas são as saídas da cidade, e assim por diante. Todas estas coisas, todas são medidas. E no versículo 35, 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. E que tal isto? Este é Ezequiel profetizando sobre esse tempo glorioso. E ele diz que a cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Esse é o seu nome. Bem, é outro nome para ela. O Senhor está ali. Graças a Deus por isso. Será que nos damos conta do que tudo isso significa para nós? E a felicidade, a alegria, o sucesso e a riqueza que as pessoas terão em breve. E nunca, jamais, terão de passar pelo que estão prestes a passar se não se voltarem para Deus. Deus quer que nos voltemos para Ele. E as pessoas não estão fazendo isso da maneira que deveriam. Mas o Senhor está lá. Vem, Ele vai estar lá. Ele vai estar governando e tudo nesta terra vai girar em torno desse trono em Jerusalém. Que tempo espetacular será esse? Uma das principais razões pelas quais Deus abriu uma porta para esta obra, participar de uma escavação arqueológica em Jerusalém, é para amplificar a mensagem do templo de Ezequiel. As medições já estão sendo feitas para a construção de Jerusalém quando Cristo chegar. E como tudo isto é explicado em detalhes. Escrevemos sobre isso antes, eu escrevi, e diz: o que vai acontecer quando todos esses governos mundanos sucumbirem? O início desse tempo já está aqui. O templo de Ezequiel está no centro de um plano claro e bem definido. Está tudo planejado. Aí mesmo em Ezequiel. Foi tudo planejado milhares de anos atrás. Mas agora é preciso saber realmente como podemos medi-la e ajudar a construir Jerusalém em um futuro muito próximo. E jamais teremos que passar por tais horrores novamente. Nunca mais voltaremos a viver isso. Todos estes problemas horríveis que enfrentamos, e nosso principal problema é a sobrevivência humana. Ouvimos as pessoas falando sobre usar suas bombas nucleares para exterminar nações e continentes inteiros, se as usarem. E eles o farão. Se não nos arrependermos, certamente o farão. Isso é o que eles sempre fizeram. Ezequiel 48, e versículo 17, fala sobre todas estas medidas. E o templo de Ezequiel será construído no mesmo lugar em que Zorobabel e Salomão construíram seus templos, exatamente no mesmo lugar. E nós teremos uma exposição que começará em dezembro. Se tudo der certo, teremos uma exposição sobre os reis Davi e Salomão, ou Reis Davi e Salomão descobertos. Esse será o título dessa exposição. Teremos todos os artefatos, exceto duas bulas, do período da Idade de Ferro II, que é basicamente desde o século 1000 a.C. a 900 a.C., o período de Davi e Salomão. Teremos um artefato sobre Salomão, a rainha de Sabá, e o incenso, sobre o qual escrevi um artigo recentemente. Mas teremos esse artefato lá para que as pessoas possam vê-lo. Ele aponta para essa história e para o que aconteceu até certo ponto entre Salomão e a rainha de Sabá, de que fala a sua Bíblia. Que grande futuro! Mas esta será a primeira vez que essa inscrição será exibida ao público. Portanto, mostraremos as evidências históricas e arqueológicas que sustentam a descrição bíblica de Israel durante o reinado de Davi e Salomão no século X a.C.
Davi derrotou os jebuseus, e esse era o nome da cidade de Jerusalém no princípio, Jebus. E Davi os derrotou quando ninguém mais o tinha feito durante centenas de anos. Mas ele sabia que Deus queria que Jerusalém fosse conquistada por Israel e ficasse em Judá. E essa é uma história sobre a qual falaremos com vocês e lhes enviaremos alguma literatura explicando tudo isso. Agora, nós ajudamos a descobrir o Palácio de Davi em Jerusalém. E todas as evidências apontam para isso. Há certas paredes que têm 3 metros de largura e mais adiante se encontram algumas que têm quase 5 metros de largura. E a engenharia é espetacular. Bem, as pessoas podem falar sobre isso e criticar o que quiserem, mas deixe-me dizer-lhe que é espetacular. E devemos ter isso em mente. Também devemos pensar no muro que Salomão construiu ao redor de Jerusalém. E isso está em 1 Reis 9, versículo 15. E veja o que a falecida doutora Eilat Mazar disse sobre esse muro que rodeava a Jerusalém. O muro da cidade que foi descoberto atesta a presença de um governante, disse a doutora Mazar à trombeta logo após sua descoberta em 2010. Sua robustez e forma de construção indicam um alto nível de engenharia. Eles tinham pedras que não eram conhecidas ser tão grandes até Herodes chegar com todos os seus edifícios. Mas com o que devemos estar preocupados aqui? Você encontrará pessoas que sempre criticam a Bíblia. E sempre haverá pessoas que não terão nada a ver com Deus. Mas se acreditamos em Deus e provamos o que Deus está fazendo, você se sentirá inspirado, comovido, animado e feliz como jamais esteve em sua vida. Isso vai ser maravilhoso de muitas maneiras. De muitas maneiras. Deixe-me ler novamente o que li na abertura. Isaías 40, versículo 9. Mais uma vez. Tu, anunciador de boas novas a Sião. Estas são boas novas. Estas são as melhores notícias que você poderia ouvir. Sobe tu ao monte alto. Há um monte alto aqui, que é a cidade de Davi, onde a escavação está ocorrendo agora. E acabamos de terminar uma escavação lá com nossos alunos, ajudando a Universidade Hebraica e apoiando-os. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, temos boas notícias para Jerusalém e boas notícias para qualquer um que se concentre nisto. São as melhores notícias que poderiam ouvir. Levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas. Diz às cidades de Judá, a todas as cidades de Judá. Diz isto por meio desta arqueologia. Isso é o que a mensagem é na arqueologia que está sendo descoberta. Mas diz às cidades de Judá, eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o vosso Deus. Tudo isto tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta arqueologia bíblica está levando diretamente à vinda do Messias. Até à próxima semana. Sou Geraldo Fleury. Adeus, amigos.